Bem-vindo, queridos e queridas. Hoje a gente vai falar do Renascimento, que é um dos movimentos mais ricos para se pensar a história da arte. Esse é um movimento que vai acontecer em 1300, 1400 e 1500, até o final de 1500. E aí, gente? Comecei a falar sem o microfone. Que beleza, vamos começar de novo. Bom, bem-vindos, queridos e queridas. Nessa aula nós vamos falar sobre o Renascimento, que é um dos movimentos mais ricos para se pensar a história da arte. Ele vai acontecer em 1300, 1400 e 1500, então até o finalzinho de 1500. E ele vai marcar essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É um contexto inacreditável, acontece muita coisa nesse período e algumas cidades vão fervilhar de cultura, de arte, de literatura, de comércio, de tudo. Vou mostrar para vocês uma cidade incrível. Olha só. Florença. Falar em Renascimento para mim é falar dos florentinos. É um fenômeno que não é exclusivo da Itália, muito menos da Toscana. Ele acontece na Europa de uma forma total, global. Tinha uma mosquinha ali. Ele acontece na Europa inteira. Mas para os italianos o Renascimento ele é especificamente significativo e foram eles que deram esse nome. Porque a gente precisa pensar como se fosse um italiano. Durante a Antiguidade Clássica, Roma era dona do mundo. E esse foi considerado, ficou na memória deles como um período de erudição, como um período de incentivo à cultura, às artes. E aí eles sofreram uma série de migrações forçadas, de invasões, de destruição dessas cidades, que eles consideraram só um período intermediário até a volta do esplendor, que foi a antiguidade. Por isso que esse período intermediário é chamado de Idade Média, olha só, uma nomenclatura que a gente usa até hoje. E aí o Renascimento é essa ideia de que estamos renascendo, principalmente os italianos, para o esplendor que foi Roma. É um período de intensas mudanças em toda a Europa. Não só porque esses centros comerciais estão fervilhando, mas porque a gente tem inovações científicas inéditas. É a época do heliocentrismo, de Copérnico, de Galileu, a época das grandes navegações. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. E é a época dos grandes gênios. Imagina só que privilégio você conviver com Petrarca, com Dante Alighieri, com Boccaccio, com Shakespeare, Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, Camões, Cervantes. Quer dizer, como que a humanidade produziu tanto nesse período? Por isso que, quando eu falo em Renascimento, eu imagino justamente Florença com esse brilho dourado, porque os livros e toda a cultura ocidental contribui com essa visão dourada e idealizada do que foi esse período. A gente deve muito a esses grandes nomes que surgiram aqui. Mas não tem uma causa que explique por que os gênios nasceram nessa época, mas a gente pode pensar. Se a gente não sabe a causa, a gente sabe pelo menos o combustível. Esse combustível ele foi chamado de humanismo. O humanismo é você proclamar a confiança no homem, o que está completamente ligado a essas descobertas científicas, as grandes navegações que dominam esse período. O que é você proclamar a confiança no homem? Durante a Idade Média, a natureza humana ela é pecadora, é uma coisa pela qual a gente deve se envergonhar. Durante o humanismo, nós temos uma forma de pensamento que é completamente diferente, ela é antropocêntrica, é pensar de novo o homem como medida de todas as coisas e entender que esse homem não é uma espécie envergonhada, mas ele é imagem e semelhança do divino. Não estamos falando de uma época que abandonou a visão religiosa de mundo, mas que valorizou e acreditou na possibilidade humana criativa. Se o ser humano ele é a imagem e semelhança do divino, por que é o ser humano e não os outros animais que são imagens e semelhanças do divino? Imagem e semelhança do divino. Porque o ser humano é racional. O que nos torna próximos ao divino é justamente a nossa racionalidade. Por isso que o humanismo é essa corrente que vai valorizar principalmente a racionalidade e a dignidade do ser humano em frente ao mundo. E nós podemos dividir esse movimento em 3 séculos, o período do Trecento, do Quattrocento e do Cinquecento. Claro que são nomenclaturas italianas, né, mas que vão falar especificamente de 1300, de 1400 e de 1500. Em 1300, nós temos a produção cultural que eu conversei com vocês lá naquela aula de arte gótica, não é? 1300 ainda, em muitos livros, é considerado um pedaço da arte gótica. Gombrich também considera esse período
a passagem, principalmente, né, da bidimensionalidade pictórica tradicional do gótico para o Renascimento. E aqui a gente pode observar duas imagens, ó. Uma delas é um mosaico bizantino e outro um afresco do Giotto. Se a gente olha para esse mosaico bizantino, a gente vê que segue rígidas regras de representação medieval, como a frontalidade, como toda essa suntuosidade e principalmente esse aspecto incorpóreo das figuras. A ideia é que seja retratado o sagrado e não o material. Por isso, a ausência dessa contingência material. Agora, quando a gente olha para as obras do Giotto, essas pessoas têm feições humanas, ele vai humanizar essas figuras, ele vai pegar o padeiro, o carpinteiro, para usar como modelo para suas obras, e isso tornou muito mais próximo essas figuras religiosas de nós. Além disso, a gente percebe que existe aqui uma profundidade, e não só pela sequência das figuras, mas porque tem uma tentativa clara de estudar a volumetria e essa perspectiva. Não é uma perspectiva plena dotada dos estudos da matemática, como vai acontecer nos próximos séculos. Por isso ela é chamada de uma perspectiva ingênua, mas já é um esforço e uma inovação muito clara do período do Trecento. E agora estamos nesse período de isolamento e não tem como eu falar do Renascimento sem mencionar a peste negra, não é? A peste negra ela aconteceu durante o Trecento, logo Giotto pegou um dos grandes, não que ele morreu disso, Boccaccio morreu de peste negra, mas o Giotto presenciou um dos picos dessa peste. E isso afetou muito a arte. Como? Falei para vocês que existia um humanismo e que esse humanismo ele está se disseminando pela Europa como uma corrente filosófica, ideológica que ganha força. A peste negra não foi necessariamente um catalisador desse espírito humanista, como se tem ideia. O professor José Leonardo Nascimento, da Unesp, ele tem algumas aulas que são incríveis sobre isso. E ele trabalha de uma forma muito intensa a relação da peste negra com a volta de um fervor religioso muito significativo. Depois de Giotto, a gente vai ter um retorno ao gótico, que é decorrente dessas várias crises políticas e, enfim, né, intensas que a peste negra ela trouxe. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, a pintura do André de Orcana. Ele vai representar principalmente essa pintura que se sucede a peste negra e que é um retorno do gótico. Ó. A gente tem aqui praticamente um tríptico, né, medieval, com todas aquelas estruturas. A volumetria ela vai sendo abandonada, tem muita herança bizantina, o fundo dourado, e tem uma retórica que é muito medieval, né? A retórica bem apocalíptica, esse vermelho vibrante, que faz parte de um contexto histórico muito intenso. Mas esse não vai ser o fim do humanismo. Ele sofre uma recaída no final do Trecento, mas ele vem com tudo no Quattrocento, ele não é abandonado. No Quattrocento, portanto, nós vamos ter alguns grandes nomes, e aqui Florença é altamente importante. Nós temos a Santíssima Trindade Florentina do Quattrocento, o Brunelleschi, o Massacre, o Donatello. O Brunelleschi, ele era uma figura muito interessante. Imagina só todos esses grandes gênios do Quattrocento convivendo juntos, e eles tinham possibilidade que artistas de outras épocas não tinham. Eles tinham mecenas riquíssimos. Nós temos a ascensão da burguesia e, inclusive, de famílias que governam essas cidades que estão fervilhando e que querem mostrar a sua distinção. Então, eles encomendam grandes palácios, altares nas igrejas. E aqui a figura do artista manual, ela é super valorizada. A gente vai ter um financiamento intenso desses artistas e o reconhecimento deles como figuras muito importantes da sociedade. Os Médicis, uma das famílias que governou Florença, eles tinham, gente, um jardim imenso. E nesse jardim, eles resgataram várias estátuas do período romano. Imagina você ter na sua família, na sua propriedade, várias cópias romanas do período grego, que não foram destruídas durante a Idade Média. E eles valorizavam a arte. A educação desses líderes pressupunha aulas de pintura e de escultura. Eles financiaram muitos poetas, músicas e davam grandes festas nesses jardins, onde você podia encontrar com todos eles e discutir sobre o humanismo. E o Brunelleschi, ele era
um dos líderes desse movimento humanista. E ele foi um pintor, um escultor e um arquiteto, mas principalmente um arquiteto. É assim que ele ficou conhecido como o grande engenheiro, a pessoa que faz conta. E a ele foi encarregada a construção da cúpula da Santa Maria del Fiore, que é aquela catedral maravilhosa de Florença. Ela tem um estilo gótico, ele começou com um estilo gótico, você vê a fachada, o campanário, bastante nessa perspectiva gótica, mas no lugar da flecha tradicional, optou-se por fazer uma cúpula aos moldes romanos. E o Brunelleschi ele foi responsável por fazer essa cúpula. E ele fez uma construção que ninguém conseguia fazer até então, super ambiciosa. E quando o Brunelleschi precisava fazer essa cúpula, ele resolveu ir até a Itália. Ele e o Donatello vão até a Itália, obviamente eles já estão, né? Até Roma, e eles estudam as ruínas romanas, principalmente o Panteão. E dessas ruínas eles voltam com várias ideias. Ele tira todo o estilo gótico, para ele já desprezível, e ele volta com fortes ideais da antiguidade clássica, como a proporção de ouro, as relações de geometria, a justa proporção entre as partes, a ideia de ordem, de disciplina e principalmente de um espaço que seja compreensível racionalmente por todos os ângulos. Olhem só, essa daqui é a principal capela dele. A gente vê que ela é uma capela pequena, não tem nada daquela infinitude dos castelos góticos, né? Você pensa num castelo gótico, sei lá, de várias paredes secretas, você não entende a catedral gótica, você não entende o castelo gótico. Ele é um espaço super indeterminado, ele tem a ver com o mistério, com a evocação dessas imagens sobrenaturais. E eles são gigantes. Você tem que pensar, qual que é o tamanho de uma pessoa para habitar um pé direito tão alto, né? 12 metros de pé direito, não faz sentido. O Brunelleschi não. Ele vai se voltar para aquelas ideias de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. E é a partir da estatura humana que ele vai pensar o tamanho dessas catedrais. Então ele faz uma catedral módica, essa capela para a família Pazzi. E ela tem várias referências à antiguidade, o arco romano, as colunas, olha só. Mas não é uma cópia do que eles faziam, ela é completamente original. E por dentro, a gente consegue ver ainda mais essas ideias de um espaço que seja compreensível de todos os lados. Olha só, essas pilastras, toda essa construção, você compreende. Se a gente olha para a planta, olha só, de novo o retângulo de ouro. E o Brunelleschi, ele é o responsável por um dos maiores grandes feitos na pintura. Como ele era o líder desses humanistas e ele convivia com pessoas que faziam pintura, ele percebeu que desde Giotto tinha um esforço de conseguir o volume, de conseguir fazer uma representação tridimensional das figuras. E aí ele dá uma aula de geometria. Ele ensina como funciona essa geometria e dá os instrumentos matemáticos para que os pintores apliquem a perspectiva. A perspectiva é uma técnica que faz você representar, parecendo tridimensional, algumas coisas que são bidimensionais. Essa ilusão de profundidade é a perspectiva que causa. E agora nós temos todos os aparatos matemáticos para aplicá-la. O Masaccio é o pintor amigo do Brunelleschi e que vai adaptar essas ideias da geometria nas suas obras. A gente vê, por exemplo, a expulsão de Adão e Eva. Você já tem um volume muito marcado dessas figuras. São figuras horríveis, né? Adão e Eva são feios depois que são expulsos do paraíso. A gente ainda tem aquela lógica da antiguidade clássica, de que o bom é belo, de que o belo é bom e de que o feio precisa ser grotesco. Então, a representação do pecado sempre vai evocar imagens de feiura. Mas nós temos aqui, ó, a tentativa de uma representação que é bastante naturalista. Ele não está retratando demônios ou figuras que são espirituais, ele está, a partir da anatomia, a partir da observação dos materiais, criando essa composição. Mas fica mais claro ainda no afresco que ele faz em Santa Maria del Novella, na Florença. Olha que lindo esse desenho da arquitetura. Gente, essas pilastras, esse arco, eles são inteiros desenhados. Não existe nenhum desses elementos arquitetônicos na planta. É tudo ilusão de ótica. E ele consegue essa profundidade intensa atrás das figuras religiosas porque ele é um grande mestre já da matemática. E por fim, o último da nossa trindade do Quattrocento é o Donatello, dessa trindade florentina. O Donatello vai ser o grande escultor do período e ele vai causar muito, principalmente por conta dessa estátua aqui, o Davi.
Ela é um marco na história da arte, porque é a primeira estátua de relevo pleno depois da Idade Média. No período gótico, a gente já tem a estátua se desvinculando do marco arquitetônico em vários lugares do mundo. Mas o Donatello, além de ter esse relevo pleno, é o primeiro nu registrado depois da Idade Média. Então ele olha para a antiguidade, ele vai para as ruínas romanas, ele vê aquelas estátuas de bronze e ele reproduz, ó, como contraposto. Poderia ser Hércules, não poderia? Não. É que quando a gente pensa no Davi, é inevitável que a gente lembre do Davi do Michelangelo, que é do quase do mesmo período, mas as duas estátuas, elas têm particularidades muito distintas, né? O Donatello fez essa estátua antes, e ela é de uma intimidade, de uma singeleza muito mais próxima. Por quê? Bom, primeiro que ela é de tamanho natural, ela é um pouco menor que eu. O do Michelangelo tem 3 metros de altura. Não é, a do Michelangelo é uma estátua pública, né, para ser colocada nas praças. A do Donatello não, era para ficar nos palácios do Médici. Então tem esse caráter muito mais íntimo. Além disso, nós estamos falando de um herói orgulhoso, embora seja Davi que derrotou o Golias e tal. Você vê o corpo de um menino, né? Ele é muito infantilizado. Chega a ser um pouco andrógeno. Todas essas feições bem infantis, o quadril é mais afetado por fazer essa jogada de quadril, e isso revela uma sensualidade que é quase obscena, não é? Não dá até uma vergonha, assim? Imagina que é o primeiro nu ainda e ele não poupou esforços nessa sensualidade. A gente está falando de um período em que Florença fervilha de uma série de liberdades, assim. E é inevitável que eu entre na anedota. Vocês não vão encontrar nenhum artigo científico sobre isso, mas existem muitas especulações sobre a vida do Donatello e é difícil de achar. Nós temos o Vasari, que escreveu sobre alguns artistas da época, e a gente sabe, por exemplo, que o Michelangelo nunca casou, que o Leonardo da Vinci ele foi processado por ter relações com outro homem, mas existia nessa época um termo, nossa, florentino, como se a pessoa tivesse muita liberdade nas práticas sexuais. Então, é dessa época, sabe? De um erotismo que é muito andrógeno e que faz referência a esse antropocentrismo que vem rompendo com todas as amarras que a Idade Média impunha em termos de liberdade. Bonita, né? Essa estátua do Donatello é a minha preferida, ela é inacreditável, ela é toda feita em madeira, também em tamanho natural. É uma das melhores do Quattrocento. O que a gente percebe aqui? Que nós vemos num processo, ó, que antes as figuras eram bidimensionais, elas eram representações do sagrado, portanto super distantes do naturalismo. Aqui a gente tem uma retomada dos ideais greco-romanos de que o artista bom é o artista que copia bem. Então a cópia, a mimes e a verossimilhança, ela vai vir com tudo. E a gente está falando não necessariamente da criação de composições belas, elas podem ser criações grotescas, mas elas são muito verossímeis. A Madalena, ela é a representação do pecado, ela está arrependida. Olha só como que as mãos dela são o pescoço, o rosto. Nós temos a representação da feiura, mas é uma feiura tão próxima da natureza, tão semelhante, que assusta, né? Não? Tem uma anedota que é muito legal, também do Vasari, que ele conta que quando Donatello terminou essa estátua, ele ficou tão chocado e tão apaixonado por ela que ele gritava com ela e falava assim, fala, fala, esperando que ela ganhasse vida. Imagina, se apaixonar pela própria criação, acreditar que de fato não é só um pedaço de madeira. Não é tão distante da gente, né? Acho que todo artista tem um pouco disso. E não faz parte da tríade florentina, mas o Botticelli é o último que nós vamos ver sobre o Quattrocento. E ele é um homem particular. Ele vai ser um dos únicos desse período renascentista que vai fazer a pintura de figuras mitológicas a rodo. O Sandro Botticelli ele não recebia muitas encomendas da igreja, ele tinha um mecenas particular que era o Lorenzo, o Magnífico, da família Medici, e encomendou muitas pinturas para adornar o seu palácio. E essa é uma época em que eles estão retomando a mitologia clássica com muito ardor na literatura, enfim. E ele pede exclusivamente esses temas mitológicos para o Botticelli. E aí a gente vê que é a Vênus, né? A deusa do amor, da sensualidade, e ela nasce numa concha e é soprada pelo vento até a beira. Tradicionalmente, a Vênus, ela é, nossa, um esplendor de erotismo.
Tem um magnetismo muito grande. Mas a Vênus do Botticelli, ela é uma Vênus pudica. Vocês se lembram da Vênus pudica do Praxíteles? É, faz referência, olha só. Tá na mesma pose, né? Cobrindo as suas vergonhas. Você tem esse cabelo loiro imenso que ajuda ela a cobrir. O Gombrich, ele faz considerações muito interessantes sobre o ritmo desse quadro, sobre o equilíbrio. É uma composição piramidal, ó, se você ligar os pés das figuras com o topo da cabeça da Vênus, você forma essa pirâmide, mas não é uma pirâmide estanque. Olha como o Zéfiro, o vento da primavera, ele está flutuando. A mesma coisa acontece com a Hora, olha só, que é essa outra figura aqui do manto florido. Ela também parece que flutua. Todas elas, né, são muito leves. E aí dá esse tom bastante gracioso para essa composição. A alegoria da primavera também, olha só, a gente tem a Vênus ali no meio com esses vestidos de seda e uma mão que parece a representação da Madonna, como se ela estivesse abençoando. Então, embora a gente tenha um resgate dessa mitologia, percebam, né? Nós temos uma linguagem que é muito cristã ainda. Olha aqui, as três graças, a coisa mais linda, a beleza, a sensualidade e a pureza. E elas estão com essas túnicas transparentes que concedem ainda mais leveza. Aqui no canto a gente tem o Lorenzo Magnífico, olha só, retratado no próprio quadro. E aqui o vento, o Zéfiro, pegando a ninfa Clóris e ela se transformando na primavera. É um quadro lindo. E eu quero que vocês percebam, ó, como justamente atrás da Vênus nós temos como que a configuração de uma auréola. Olha só, um símbolo altamente medieval. E essa auréola, ela é feita com os instrumentos da floresta. Também acaba formando um pulmão. Nesse período, os artistas estão estudando anatomia e, embora isso não seja aceito pela igreja, eles conseguem dar o seu jeitinho e estudar vários corpos. Então, as lições de anatomia, elas estão super em voga e existem referências explícitas a essas partes do corpo em várias pinturas do Renascimento.